Eu gostaria que o Jorge comentasse sobre as questões 136A e 156 do Livro dos Espíritos. 136A. A 136 pergunta: a alma independe do princípio vital? Os espíritos respondem: o corpo não é mais do que envoltório, repetimos-lo constantemente. Aí a linha A, que Kardec coloca, é: pode o corpo existir sem a alma? Aí os espíritos dizem que podem, entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. E aí ele continua. Aí nós vamos lá no... Desde que cessa a vida no corpo, a alma o o abandona. abandona. Uhum, Ok. né? Aí nós vamos lá na questão de número 156 do Livro dos Espíritos, onde a nossa ouvinte também faz a colocação. Na questão de número 156, deixa eu pegar aqui. Aqui, questão 156 do Livro dos Espíritos. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Aí os espíritos responderam para Allan Kardec que, na agonia, a alma, algumas vezes, já deixou o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem a consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para o que não necessita da alma. Okay. Então a nossa ouvinte pede para que dá uma palestra, um seminário, né? É difícil até fazer. Vamos lá. Vamos lá. Existe uma aparente contradição nessas duas respostas, mas vamos começar. Vou começar pela segunda, porque a segunda é muito mais próxima de nós, porque ela se refere à questão da morte cerebral. O que acontece? O homem, quando está encarnado na vida normal que nós temos, nós estamos em condição de acionar, através do espírito, as funções que o corpo possui. E aí, quando vem o momento da morte, o que ocorre? Acontecendo a morte, o espírito abandona o corpo. Quando vem a morte, o espírito abandona o corpo. Ou seja, a morte faz com que o espírito abandone. É o que está na 136A. O espírito vai abandonar e vai embora. A 156 vai comentar um caso inverso, no qual, na agonia, o espírito pode abandonar o corpo. O que seria isso? A morte cerebral. Então, vamos pegar o caso de uma pessoa que sofreu um determinado acidente e os médicos fizeram já todos os exames, o cérebro não está mais funcionando, não há mais funcionalidade do cérebro. Quando existe a morte cerebral, é porque o encéfalo, a parte de raciocínio do cérebro em si, ela já não está mais funcionando. Não existe mais vida intelectual do indivíduo. Não há mais forma desse espírito voltar à vida orgânica. Morto o cérebro, não há mais condição de retorno à vida orgânica. Mas existe uma parte do nosso crânio, onde tem o cerebelo, que é um pequenino cérebro, pequenininho, que a gente desenvolveu em fases bem anteriores à fase hominal. É um cérebro da época dos répteis, aqui atrás, que a gente possui. Esse cerebelo é o que controla as funções vegetativas do corpo. É ele que controla batimento cardíaco, ele controla a respiração. Ele não necessita de vida espiritual para funcionar, só vida orgânica. Quando o espírito parte, e o espírito vai embora, num caso de morte cerebral, o cerebelo pode continuar funcionando. Então, você tem vida vegetativa, a pessoa respira, o coração bate, mas ele não tem mais condição de voltar à vida normal. Ele vai viver, mas ele não tem mais condição de raciocínio. O cérebro não está mais funcionando. Nessas circunstâncias, não se fala de eutanásia nessas condições, porque não há mais vida espiritual, só há vida orgânica. Então, é a hora de você chamar a família e fazer a doação dos órgãos. E aí você desliga os aparelhos, retira os órgãos, porque a questão da vida é pela oportunidade do espírito se desenvolver com as experiências que a vida vai lhe dar. Não tem mais isso. Então, cessar da vida espiritual, ficar da só a vida orgânica, ou seja, estamos diante da chamada morte cerebral, a gente desliga os aparelhos, retira os órgãos
e faz a doação, e o corpo, que é apenas corpo, já não vai mais sobreviver por muito tempo. Então, isso seria o que está colocado na questão 156. O espírito pode sim partir antes da morte do corpo, em função de determinadas circunstâncias que se dão, e a principal delas é a chamada morte cerebral. A questão 136A, lembrada, é aquela que diz o seguinte: uma vez ocorrida a morte, o espírito então parte do corpo. Está facultado para ele partir, desembaraçar-se do corpo com a morte física. Então, nessas horas, quando ocorre a morte, o espírito então promove o seu processo de desligamento pela morte em si, importando separar desencarne de desenlace, porque às vezes a gente desencarna, mas não desenlaça, ou seja, o espírito não tem mais vinculações com o corpo físico, nós já perdemos os vínculos com o corpo carnal. Por quê? Porque não existe mais vínculo entre o espírito e o corpo, não há mais, mas mesmo assim, o espírito continua vinculado porque ele assim o deseja, porque ele não sabe sair, porque ele tem dificuldade de deixar o corpo físico. Então, realmente pode acontecer uma permanência. Mas o que a questão 136A diz é o seguinte: houve a morte, o espírito então sai do corpo. Ele se desembaraça e o corpo vai efetivamente morrer, vai entrar em decomposição, ele vai experimentar a morte. No segundo caso, é a chamada morte cerebral. O encéfalo morreu. O espírito então se retira, mas não aconteceu a morte do corpo, só a morte da parte intelectual. O batimento cardíaco continua, a respiração, as funções vegetativas continuam acontecendo no indivíduo, mas ele já não tem mais a mínima condição de retorno à vida intelectual. Resultado, nessas horas, quando ocorre a chamada morte cerebral, a gente retira os órgãos para uma doação. Então, são as duas situações. O espírito parte quando a morte se dá na chamada morte orgânica, que morreu, então o espírito parte, ou o espírito pode partir na chamada morte cerebral, na qual ele abandona o corpo antes do final da morte orgânica, mas porque já não há mais condição intelectiva. Então, ele pode também partir nessa segunda situação.